Diga-me. A gente tá falando de Twitter, de abandonar, da pressão que é o Twitter. Twitter é tóxico, e é o que você falou mesmo. Depois que você vê tanta gente falando besteira, você normaliza, você entende que o mundo não é só pessoas que gostam de você, tem pessoas que não gostam também. Sim. E faz parte. Sim. Como a gente não gosta de outras pessoas também. Sim. Só que às vezes a gente nos terroriza e tá tudo bem também. E esse lance de você até falar, putz, tem que tomar coragem pra voltar ali Twitter, pra não sei o quê. Você acha que vai dando um crescimento psicológico? Mexeu muito com a sua ansiedade? Você teve que aumentar a dose de remédio, coisa do tipo ou não? Eu tive que voltar a tomar, eu tinha parado. Ah, tá. E o timing foi ruim. Eu parei, uma semana depois aconteceu. Nossa. Mas eu tive que voltar. Só que eu acho que tem uma diferença. Teve uma diferença nesse caso específico, porque como eu fui pro player, eu tava acostumado a ler críticas. Só que geralmente essas críticas eram mais focadas na minha gameplay, fidou, não sei o que e tal. E Nossa, dessa pessoa, vez né? foi a pessoa, exato. Eu acho que teve essa distinção. Tanto que quando aconteceu o que aconteceu, até acho que é legal falar sobre isso. Eu abri uma live no dia que aconteceu. Porque Facebook, né? foi no Facebook. Uhum. Eu tava claramente tiltado. Porque assim. Eu só vou pensar um pouco sobre o que eu tô falando, porque é uma coisa que eu nunca falei sobre. Mas como eu era ameaçado com os áudios e tudo mais, meio que eu ficava com essa sombra em cima de mim, com essa arma apontada pra mim o tempo inteiro. Então naquela noite, quando aconteceu, e o gatilho foi puxado e eu tomei esse tiro, efetivamente, foi como se... Eu sei que foi uma situação extremamente ruim, tá? Eu não quero diminuir o que eu falei, mas meio que ter tomado esse tiro tirou o peso da ameaça que tava em cima de mim o tempo inteiro. Então eu fiquei, caramba, aconteceu o que tinha que acontecer, não tem mais ameaça, sabe? Vou abrir uma live, tô feliz, vou abrir uma live. Porque eu tava tiltado, meio bugado, assim, sabe? Eu não tinha processado o que tinha acontecido. E foi, acho que no dia que tava lançando God of War Ragnarok. Então eu falei, vou jogar Ragnarok com a galera na live, sabe? E aí eu entrei na live, o que tinha de gente me xingando, me detonando na hora. Aí eu buguei. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? Eu fiquei completamente em choque. Tanto que em situações onde eu tô desconfortável, eu tenho o mau hábito de sorrir, de rir. E aí muita gente achou que eu tava debochando da situação na live. Tanto que, assim, foi péssimo. E não tem como eu me desculpar por causa da live. Tá feito, tá feito. Acho que não sei se o VOD existe ainda, mas enfim. E teve essa situação toda que aconteceu. Se eu tivesse, acho que tido um pouco mais de maturidade na hora e não tivesse feito a live, as pessoas teriam não achado que eu tava debochando, sabe? Eu me pronunciaria no dia seguinte, falaria o que eu tava sentindo e tudo mais. Só que eu acho que como eu abri a live pra jogar o Ragnarok, no fim eu nem joguei porque eu não achei minha placa de captura. Ficou muito... Como se fosse um desdém. Exato, porque eu tava desdém. tipo, cara, pelo amor de Deus, não sou preconceituoso e tal, não sei o que, só que rindo em live e tal, não sei o que. Então muita gente acho que teve essa ideia que piorou ainda a minha situação, mas... Enfim, foi algo que aconteceu, eu não posso fugir do que aconteceu. Mas eu nem lembro qual foi a sua pergunta inicial. Também não lembro, mas eu vou emendar uma situação aqui. Depois eu vi, você pediu desculpa, você falou da atitude, etc. Até você foi lá no GE, né? Você deu entrevista e tudo mais. E a gente já vai entrar nesse ponto, mas tem uma coisa interessante. Eu li, se eu não me engano, no GE mesmo, que você... Eu não vi a entrevista, mas eu li, né, alguns trechos da transcrição. Sim. E teve um momento que, se eu não me engano, você falou que pediu desculpas e se precisasse, você pediria desculpas até o último dia da sua vida, todo dia, para que as pessoas se sentiram ofendidas, entendessem e tudo mais, né? Sim. Aí minha pergunta, vou fazer um papel de uma questão que veio na minha cabeça. Claro. Não sei se é certo ou À não essa vontade. pergunta, mas... Cara, eu entendo o seguinte, a desculpa a gente pede, se a gente se arrependeu de coração da situação, se arrependeu, o máximo que você pode fazer é pedir desculpa, tentar reparar o dano de alguma forma, e é isso. A pessoa para quem você está pedindo desculpa pode aceitar ou não. Sim. Vai dela, da raiva que ela tá, ou isso e aquilo. Você não acha que pedir desculpas, como você disse, sim, pediu uma, pediu duas, pediu três, você não acha que pedir desculpas 1000 vezes já não é necessário? Porque assim, se realmente, porque hoje eu vejo o seguinte, será que tem tanta pessoa assim que realmente tá magoada e o que você disse, modificou a vida da pessoa, tá? Não tô dizendo como pessoa pública, óbvio, não pode falar isso, errou, tá, tudo bem, ponto pacífico. Mas tô dizendo, no íntimo, uma pessoa ouviu isso
e se sentiu mal ao ponto de influenciar a vida dela se sentir mal e destruir a vida dela, e ela não poder te perdoar, o que eu tô querendo dizer é assim, será que, tipo, essas pessoas que eventualmente não perdoaram, são pessoas que nem estão ligando para o que você falou, e sim só querem continuar batendo, militando ou coisa do tipo? Então, vale pedir desculpa até o último dia da sua vida para pessoas que nem não querem eventualmente desculpar ou que nem estão se sentindo doídas com isso. Apenas querem se aproveitar da situação. Eu não sei se eu falei especificamente naquela entrevista, porque eu tava um pouco tenso, claramente. Porque muita gente acha que aquela entrevista foi, tipo, fizeram um pix pra Globo e a entrevista tinha uma pauta. Eu tava, cara, não tinha nada, sabe? Foi completamente free for all ali. O Supremo perguntou o que ele queria. Mas só pra deixar claro, que as pessoas têm umas teorias da conspiração. Até parece que a Globo vai aceitar um pix, né? Que moral é essa que eu tenho que fazer um pix? Eu trabalhei pra Globo? 5 anos, eu sei que, mano, é difícil essas paradas, cara. A galera pensa que acontece um monte de coisa. Não, eles tentam ser o mais correto possível ali pra realmente acreditarem no jornalismo deles, tá ligado? Mas, enfim, pedir desculpas especificamente às pessoas que se decepcionaram e estão decepcionadas e magoadas. Pra essas pessoas, eu não tenho nenhum problema de me mostrar arrependido e de pedir desculpas pro resto da minha vida. Pra essas que estão legitimamente desapontadas e decepcionadas, que eu sei que não são todas, eu sei que tem gente que só quer te xingar e não tá nem aí porque você vai falar de volta e só quer causar, eu não quero usar o termo militar, mas só quer xingar mesmo e não tá nem aí pra o que você vai falar de volta. Né? Só quer bullshitar, exato. Para essas pessoas eu sei que não vai importar eu pedir desculpas. Essas pessoas muitas vezes vão na sua DM te mandar se matar por causa do que você falou. Eu recebi muitas mensagens assim quando eu fui pra final do CBLOL agora em Recife também. Todas na internet. Pessoalmente, eu fui extremamente bem recebido. Tirei inúmeras fotos. É verdade, lá. Você estava lá também. A gente até foi expulso, porque começou a formar uma fila pra enorme. tirar foto, e aí em evento não pode, porque senão atrapalha a passagem. Mas eu acho que é mais nesse sentido, assim, sabe? Pedir desculpas para as pessoas que ficaram decepcionadas, e foram muitas que me mandaram DM, eu troquei ideia. Inclusive aconteceu lá na final do CBLOL, teve um rapaz. Até tem outra questão com a Globo nesse sentido. Teve um rapaz que foi ali me procurar na final do CBLOL e falou: Cam, eu fiquei muito decepcionado quando aconteceu suas mensagens e tudo mais, eu não vou te crucificar pro resto da vida. E a gente ficou batendo um papo ali, a gente ficou trocando uma ideia. Eu não sei o nome dele, desculpa, rapaz, que ficou lá comigo no camarote trocando ideia. Mas, e aí, por coincidência, eu juro por tudo que eu juro pela Kiana, que eu não tinha visto, que o mesmo jornalista que me entrevistou tava ali do lado também e viu. E aí ele tweetou, fã conversa com Cami após a situação de cancelamento e tal, não sei o quê. E aí teve mais gente falando, nossa, quanto o Cami te pagou pra fazer isso? Não sei o quê. E enfim, trocamos ideia. E assim, eu tava com medo antes de ir, eu confesso. Eu não sabia o que esperar. Especialmente porque quando eu pousei, o meu podcast lá foi cancelado. Eu nem sabia que tinha sido cancelado. Foi quando eu pousei no avião que eu fiquei sabendo. Tinha saído da entrevista, eu não sabia que tipo de repercussão teria. Então eu tava muito preocupado. Mas ter ido pra final do CBLOL, e ninguém pagou pra eu ir, tá? Teve gente falando também que o Riot tinha me convidado. Não, o Riot não me convidou, eu paguei. Tava mais barato ir pra Miami, inclusive, por causa do feriado. Tava muito caro ir pra Recife, mas eu fui e não me arrependo nem um pouco. Foi muito gostoso e talvez eu vá nesse mês ainda de novo, mas eu não tenho nada a confirmar. Agora,